Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade na leitura do livro Um Só Corpo. O tema de hoje é: a unanimidade não é necessária nas decisões da Assembleia. Embora a Assembleia local deve tentar alcançar a consciência de todos nessa Assembleia, ao tomar uma decisão de ligar, a Escritura não exige que todos numa Assembleia precisem estar satisfeito antes que ela possa ser considerada uma decisão genuína. Nestes últimos dias, quando a vontade do homem mais do que nunca tem procurado se impor na igreja, não podemos esperar que haja unanimidade nos julgamentos da Assembleia. Tal foi a situação com Corinto. Em 2 Corinto 2, versículo 5, lemos: Mas se alguém tem causado tristeza não a mim, porém em parte a todos. Sem o que está a todos vós. Sem o que está entre parênteses, como na versão de Honesto Darks. Aparentemente, alguns dentre os coríntios não se sentiam entristecidos com o pecado que havia em seu meio. Mesmo assim, a Assembleia levou adiante sua ação para a glória de Deus. O apóstolo Paulo usou as palavras em parte, de modo similar, quando se referiu a uma facção que havia entre os coríntios. Ele disse: Como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. 2 Coríntios 1:14. Isso ocorreu porque nem todos em Corinto o reconheciam como um apóstolo enviado por Deus. Lembrando que os irmãos quiserem comentar algo, podem me interromper, fique à vontade. Vou continuar lendo. Os capítulos 20 e 21 do livro de Juízes ilustram este ponto. Quando o mal precisou ser julgado em Israel, ali diz que todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou, como se fora um só homem. Juízes 21. Todavia, os homens de Jabes Gileade não se juntaram a seus irmãos para tratar daquele assunto. Juízes 21, 29. 21, 9. Aparentemente, eles não estavam exercitados a respeito do assunto, mas isso não impediu que o Espírito de Deus declarasse que todos em Israel estavam tratando daquele mal. Juízes 20, versículo 1 e versículo 26. Isto ilustra em figura que a unanimidade não é necessária em decisões de ligar da Assembleia. Afinal, em uma situação de heresia, dificilmente se conseguiria a aprovação daquele que estivesse sendo julgado pela Assembleia, e provavelmente tampouco de sua família e simpatizantes. Portanto, é normal que não haja unanimidade.
Creio que a gente possa passar pro próximo tema, né, irmão? A Assembleia não é uma democracia. Democracia é a forma de governo na qual o povo governa por voto majorita majoritário. A Assembleia, porém, não é uma instituição democrática que decisões que chegue às decisões pelo levantar de mãos da maioria, tendo cada pessoa igual direito de opinar sobre o assunto. Uma vez ouvimos um irmão jovem mudando, mundano e ignorante na palavra dizer: Eu tenho tanto direito de opinar aqui quanto ele, e apontou para um irmão idoso, sério e piedoso, que vinha se empenhando no cuidado da Assembleia durante 50 anos. De fato, pode haver um caso em que 6 ou 7 irmãos mais novos queiram fazer uma coisa em particular, mas 4 ou 5 irmãos sérios mais velhos sintam de outra forma. Já que o julgamento dos mais velhos deve ser respeitado por causa do peso moral que eles têm na Assembleia, os irmãos mais jovens devem se sujeitar ao julgamento que esses irmãos farão da questão. Eles devem ser gratos por poderem seguir a direção espiritual apontada por seus irmãos mais velhos. Todavia, não estamos querendo dizer que alguns dos irmãos mais velhos possam forçar uma assembleia a tomar uma decisão com a qual ela não concorde, pois agir assim seria fazer como fazia Diótrefes, em 3 João 9:10, 9 a 10. A gente pode ler, né? A gente entender melhor o que está falando. De 9 a 10. Diz assim: Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Quando se trata de ligar e desligar, isto não é feito à revelia da Assembleia, e é possível que irmãos mais jovens venham a ter a mente do Senhor a respeito de um determinado assunto, enxergando coisas que os irmãos mais velhos possam ter deixado escapar. Jó 33.
33. No caso é o capítulo é muito grande, irmão? Se eu não estiver errado, Jorge, tem 30 e poucos versículos. Ah, entendi. Então a gente lê rapidinho, né? Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, põe em ordem as tuas razões diante de mim, e apresenta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do barro também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que procura pretexto contra mim, e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tens razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho, turna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida ab- abomina até o pão, e a sua alma a comida apetec- apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem, e a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houve um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova. Já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade, e tornará os dias da sua juventude. Deverás orará a Deus, o qual se agradará dele e, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá:
pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém, Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, duas e três vezes para com o homem, para desviar a sua mão, para desviar a sua alma da perdição e, e o iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responda-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cale-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Em uma situação, em uma situação assim, os irmãos mais velhos devem acatar alegremente o fato de alguém lançar mais luz sobre uma questão que eles não tenham percebido. Mas na vida normal da Assembleia, são os irmãos mais velhos, experientes e piedosos que possuem o peso moral exigido para as questões envolvendo a Assembleia. Esta é a ordem de Deus. Alguns parecem pensar que atingir a consciência de todos signifique obter o consenso de todos, algo como pedir a opinião de todos. Todavia, não é assim que a Assembleia deve chegar a uma decisão nas questões administrativas. Os anciãos não apresentam a questão para a Assembleia obter a opinião dela, mas para fornecer os fatos relacionados à questão e apresentar o curso escritural de ações a serem tomadas e para que a consciência de todos possam estar envolvidas. A Assembleia não deve ser guiada pelas opiniões de pessoas sinceras, mas pela palavra de Deus. Devemos nos lembrar do caso do rei Davi, que procurou saber a opinião do povo e não do Senhor, quando precisou decidir o curso de ações que deveria tomar para trazer a cerca de Deus a Jerusalém, trazer a arca de Deus a Jerusalém. Ele foi tristemente mal orientado. Primeira Crônicas 13, de 1 a 4. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus a- arrabaldes, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não o buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Sermos guiados pelos sentimentos e percepções humanas não é a maneira correta na hora de decidir como a Assembleia deve agir em uma determinada situação.
Costuma se perguntar: quem decide pela Assembleia? Nossa resposta é: o Senhor. Ele é a cabeça da igreja, e esta deve, deve obter a direção que vem dele. Colossenses 2:18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. A Assembleia deve buscar nele a direção e ele mostrará qual deve ser por meio dos princípios da palavra de Deus. Nas decisões da Assembleia, devemos procurar conquistar ou atingir a consciência de todos na Assembleia local, a fim de que todos possam ser exercitados naquela questão, mas a Assembleia não pode seguir a consciência de alguns. Isto porque podem ser pessoas novas na fé e a consciência delas pode não estar suficientemente iluminada pelos princípios bíblicos para ser capaz de fazer um juízo adequado, ou podem ser pessoas mundanas e sem discernimento espiritual, ou podem ser pessoas tendenciosas em relação àquela questão em particular. Em qualquer destas situações, o julgamento delas não deve ser levado em conta. Ocasionalmente, ações precisam ser tomadas pela Assembleia quando alguns irmãos não estão na reunião local de cuidados ou na reunião de Assembleia onde a decisão foi tomada. E isto tem levado alguns a pensarem que uma decisão assim não seja genuína e sancionada no céu. Eles retrucam, mas os irmãos não estavam todos lá para decidir. Mas, uma vez, isso é uma ideia democrática. Não é algo incomum na Escritura uma Assembleia agir dentro de sua capacidade administrativa, sem a presença de todos. Vemos esse princípio em 1 Coríntios 15, versículo 5, conectado ao ofício do apóstolo. Vou continuar lendo. Ali diz: e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Quando o comparamos isto com Lucas 24, de 34 a 48, e João 20, 19 a 24, descobrimos que havia apenas 10 apóstolos presentes quando o Senhor apareceu a eles. Todavia, eles são chamados de os 12. Judas tinha se enforcado e Tomé não estava ali. De acordo com Atos 1, Matias ainda não tinha sido escolhido. Sua eleição não ocorreu até depois de o Senhor ter completado suas aparições como ressuscitado.
durante 40 dias e subindo ao céu. Fica, portanto, claro que Matias ainda não fazia parte dos 12. Mesmo assim, aqueles 10 reunidos são chamados de os 12. Por que a Escritura usaria este termo desta maneira? Porque ela não está designando necessariamente um número específico de pessoas reunidas, pois o cristianismo nunca está ocupado com números literais. Veja Atos 1, 15, capítulo 2, 41, capítulo 3, capítulo 4, versículo 4, 19, versículo 7, quase e uns. Mas está falando do ofício administrativo que eles cumpririam e da autoridade que tinham para agir assim. Nas epístolas aos Coríntios, onde são descritas a função e a ordem na Assembleia, é coerente que seja assim. Digno de nota é que as aparições do Senhor às mulheres não sejam citadas em 1 Coríntios 15, pois a administração da Assembleia é confiada aos irmãos responsáveis. A Assembleia, atuando em sua capacidade administrativa, não precisa de todos. Irmão, pode subir um pouquinho, por favor? A Assembleia, obrigado, irmão. A Assembleia, atuando em sua capacidade administrativa, não precisa de todos os presentes antes que suas ações sejam ligadas. Os irmãos estão conseguindo ouvir a leitura tranquilo aí? Ah, que bom. Então vamos passar para o próximo tema. O peso moral. O peso moral está com os líderes na Assembleia. O modo como o Senhor normalmente dirige a Assembleia local é por intermédio daqueles que ele levantou e que presidem o governo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 a 13, Hebreus 13, 7, capítulo 17 de Hebreus, não, capítulo 13 de Hebreus, versículo 7, versículo 17, 24, 1 Coríntios 16, de 15 a 18, e 1 Timóteo 5,
versículo 17. Estes homens devem conhecer os princípios da palavra de Deus e serem capazes de aplicá-los, a fim de que a Assembleia possa entender o curso da ação que Deus gostaria que ele tomasse em um determinado assunto. Tito 1:9. Estes homens não se ordenam a si mesmos para o papel de liderança, e nem a Escritura ensina que seja a responsabilidade da Assembleia ordenar seus anciões, como acontece na maioria das denominações da cristandade. O Espírito de Deus levanta aqueles que ele considera apropriados. Deixa eu ver isso em Atos 20:28. Olhai por vós, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Os que presidem ou lideram, na versão de Nelson Darbs, sobre vós. Não se refere necessariamente a liderar a pregação ou o ensino público da palavra, mas cuidar das questões administrativas da Assembleia. Confundir essas duas coisas, que são bem distintas, é perder de vista a diferença entre um dom e um ofício. Alguns daqueles que presidem podem nem mesmo ensinar publicamente, mas serão de boa ajuda sempre que podem. 1 Timóteo 5:17. É bom a gente ler, né? Os presbíteros, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. São aqueles, são aqueles que se entregaram ao cuidado dos santos, cujo conhecimento dos princípios bíblicos, experiência e julgamento se demonstraram sãos, os quais carregam a maior parte do peso de responsabilidade dos assuntos administrativos da Assembleia. Existem três palavras usadas na epístola para descrever os líderes responsáveis numa Assembleia local. Primeiro, o termo anciãos, ou presbute- presbuteroi, refere-se àqueles de idade mais avançada e
implica maturidade e experiência. Todavia, nem todos os homens mais velhos na Assembleia necessariamente exercem o papel de líderes. 1 Timóteo 5:1, Tito 2, de 1 a 2. Não repreendas asperamente os anciões, mas admoesta-os como a pais, aos moços como a irmã, irmãos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Em segundo lugar, os bispos ou supervisores, episcopoi, termo que se refere ao trabalho que fazem de pastorear o rebanho. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todos o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, velando pelas almas. Hebreus 13, 17. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Era 13, era o capítulo 13 de Hebreus, que fala sobre esse trabalho de velar pelas almas. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E um outro trabalho dos bispos é admoestação, né? Em 1 Tessalonicenses 5:12.
E rogamos-vos, irmãos, que conheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e etc. Em terceiro lugar, eles são chamados também de guias ou que governam, menos, referindo-se à capacidade espiritual em guiar os santos. No livro de Apocalipse, aqueles em posição de responsabilidade são chamados de estrelas e também o anjo da igreja local. Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3. Como estrelas, eles devem como estrelas, eles devem dar testemunho da verdade de Deus, os princípios da sua palavra, como portadores de luz na assembleia local e fornecendo luz nos diferentes nos diferentes assuntos com os quais a assembleia venha a ser confrontada. Isso está ilustrado em Atos 15. Apesar de não ser algo exatamente relacionado ao ligar e desligar, aprendemos ali princípios valiosos da função administrativa na igreja. Após escutarem do problema que estava atribulado, atribulando a Assembleia, Pedro e Tiago, agindo como se fossem estrelas, lançaram luz sobre a questão. Tiago aplicou um princípio da palavra de Deus e expressou o que julgava que o Senhor gostaria que eles fizessem. Atos 15, versículo 15 ao 21. A gente pode ler, né? E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Como o anjo da igreja, aqueles neste papel devem agir como mensageiros para conduzir
o pensamento de Deus na Assembleia no tratamento da questão. Isto também está ilustrado em Atos 15, 23 a 29. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Portanto, ouvimos que há alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordamente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavras, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos importar e não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá.
Vamos ler o próximo tema. A voz dos dissidentes. Todavia, podem existir na Assembleia aqueles que não concordam com o curso de ação que a Assembleia acredita que deva tomar. Se esses forem homens sérios, experientes, com peso moral, a Assembleia deve esperar. Porém, se forem amigos e partidários do indivíduo ou indivíduos em questão, não devem ser considerados. Na verdade, essas pessoas devem ser repreendidas. Elas não deveriam tentar impedir que a Assembleia siga adiante em cumprir sua responsabilidade diante do Senhor. William Kelly disse: em casos particulares podem existir parentes ou amigos, talvez até mesmo partidários ou cúmplices, numa maior ou menor medida, cujas opiniões não devem ser manifestadas e, se manifestadas, devem ser repreendidas e desconsideradas. Um exemplo disso ocorreu no julgamento feito pela Assembleia de Nepean, Ontário, Canadá, em 1991. Os líderes e várias pessoas na Assembleia em Nepean viram que a Assembleia deveria adotar um curso de ação, enquanto um partido formado por apoiadores e simpatizantes do irmão em questão discordou. Estes fizeram tudo o que podiam para impedir a ação. Nas reuniões de cuidado, enviando uma carta à Assembleia em Perth em busca de ajuda, onde eles sabiam que encontrariam simpatizantes, e até na reunião da Assembleia, quando a decisão foi tomada. A Assembleia, em Népia, não considerou a voz desses dissidentes e a decisão foi levada a efeito. Muitos reagem de maneira errada diante de uma decisão decorrente do julgamento de uma assembleia em particular, ao invés de buscarem conhecer os fatos relacionados ao caso e procurarem o que é preciso fazer para a glória de Deus. O inimigo procura levantar a poeira para ocultar as verdadeiras questões envolvidas, fazendo com que as pessoas fiquem confusas. Numa situação assim, pode existir também algum histórico de problemas pessoais entre irmãos, o que acaba vindo à tona e interfere em nosso julgamento. Todavia, devemos deixar que as coisas sejam decididas pelos princípios divinos e não pelas falhas e fraquezas dos envolvidos na questão. Às vezes, as pessoas podem apontar algo que acreditam ter sido tratado de maneira inadequada e não fundamentam seu julgamento nisso, esquecendo-se de que na administração da Assembleia existe um elemento humano que nem sempre irá tratar tudo com perfeição. Mas a questão que permanece é: estarão aqueles que atuam na liderança em uma assembleia agindo para a glória de Deus em relação àquela situação? Nossa espiritualidade é colocada à prova por essas questões paralelas. No caso de uma divisão em uma assembleia local sobre uma questão específica, geralmente uma questão disciplinar,
Quantos irmãos há de cada lado tem pouco a ver com isso. Pode haver mais pessoas do lado do culpado do que daqueles que fazem o julgamento, mas a ação ainda é tomada e a pessoa é tratada de acordo. Alguns exclamaram, alguns exclamarão: como poderia ser uma decisão da Assembleia quando a maioria não concorda com ela? A resposta é que os irmãos mais velhos que estão na liderança, que se empenham em cuidar da Assembleia e guiá-la, e que atuam sobre os princípios da palavra de Deus, levam sobre si a maior parcela da consciência da Assembleia. Mesmo que sejam em número menor, eles levam o peso moral nas decisões da Assembleia. Eles são diretamente responsáveis perante o Senhor para que seja adotado pela Assembleia um curso de ação fundamentado na Escritura. Hebreus 13:17, que a gente leu. Os outros devem concordar com o julgamento desses, mesmo que não sejam capazes de enxergar do mesmo modo que os anciãos estejam enxergando. Isto preserva a unidade da Assembleia. Vemos este princípio apresen- apresentado em figura no Velho Testamento, das quais podemos colher importantes lições. Por ocasião da revolta de Absalão, ele tinha conseguido todas as tribos de Israel. 2 Samuel 16:15. Ou seja, a maioria, porém, Deus não estava com ele. O Senhor permaneceu com o rei Davi, a liderança em Israel e Judá, apesar de serem inferiores em número. Em número. Aqueles que se identificavam com Davi estavam do lado do Senhor. No final, Deus fez com que Absalão fosse derrotado. Também nos dias da divisão entre duas tribos e outras 10.000, as outras 10 tribos, vemos ocorrer a mesma coisa. Jeroboão tinha as 10 tribos do seu lado, a maioria de Israel, mas ainda assim estava do lado errado, e o Senhor não iria identificar-se com ele. 1 Reis 11:31. Roboão, que era líder e rei de direito sobre Israel, contava com apenas uma tribo e mesmo assim Deus permaneceu com ele. 1 Reis 11:36. Aqueles que permaneceram com Roboão foram preservados no centro divino. Estas são lições importantes que fazemos bem em aprender. A grande pergunta é: como os líderes na Assembleia se posicionam em relação ao assunto? Não nos referimos aos mais velhos, mas àqueles que assumem a liderança administrativa na Assembleia, pois existem irmãos mais velhos que não se envolvem nas questões habituais da Assembleia
com regularidade, ou que no passado não tiveram um bom comportamento e, consequentemente, não contam com a mesma confiança que os santos depositaram naqueles que se empenharam fielmente no cuidado da Assembleia. É para o Senhor Jesus a cabeça, a cabeça da igreja, que a Assembleia deve olhar em todas as questões, mas em uma situação normal, ele usa esses homens fiéis que ele levantou por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito de Deus, que conhecem os princípios da palavra, para apresentar à Assembleia o pensamento de Deus relacionado àquela questão. Ao emitir uma difícil decisão de assembleia, ele deve ser ele deve se submeter ao julgamento desses homens. 1 Coríntios 16, de 15 a 16. Quando parece existir uma divisão, quando parece existir uma divisão entre os irmãos mais velhos na liderança de uma assembleia, é preciso discernimento para saber quais são os que verdadeiramente têm o peso moral. Como já mencionado, alguns irmãos mais velhos podem não ter necessariamente a confiança dos santos na mesma medida que os outros, ou podem agir com parcialidade. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 a 13, diz: E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem, ou os que tomam a iniciativa, na versão de Anderson Davis, sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Esta é a fórmula divina para uma assembleia pacífica e feliz. Jorge, eu acho que podemos encerrar por aqui e dar continuidade no próximo sábado. O que é que os irmãos acham? Eu só podia ver qual vai ser o tema, né, da próxima reunião. Então, o tema da nossa próxima reunião, se o senhor permitir, será um genuíno impasse entre os irmãos responsáveis na Assembleia.
Vou estar tirando a gravação. Jorge, você agradece depois, por favor? Sim,